Vamos voltar a nossa atenção agora ao estudo da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 4. Deixa eu lhe situar aqui dentro de uma questão em Gênesis 4, mas antes ainda, nós vamos mais uma vez orar, pedir que Deus abençoe o estudo da sua palavra nessa noite. Pai, nós temos tua palavra aberta diante de nós e confiamos que o teu Espírito Santo é suficiente para nos conduzir dentro da tua verdade. Pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. É preciso entender, irmãos, que o livro de Gênesis, e Gênesis, ele quer dizer exatamente isso, início, começo. É no livro de Gênesis que nós encontramos a Gênese, ou realmente a primeira citação, as primeiras menções, a maior parte das grandes doutrinas bíblicas, se não a todas elas. Você lê o livro de Gênesis e inicialmente alguém pode pensar que é um livro meramente narrativo, só tem história nele. Não. Essas histórias, elas apresentam princípios. E esses princípios são vistos depois em toda a Escritura e eles são então reforçados, eles refletem na doutrina apresentada nas epístolas do Novo Testamento. Então o livro de Gênesis ele é essencial para nós, como é toda a Bíblia, mas dentro dessa questão aí de termos a Gênesis das principais doutrinas bíblicas, o livro de Gênesis nos serve muito bem. E eu quero tomar esta parte de Gênesis 4, 1 a 7, a história de Caim, a narrativa sobre ele, e a partir de 3 perguntas, reforçarmos alguns temas importantes da doutrina bíblica para todos nós. Quais são as 3 perguntas que nós vamos realizar? E talvez essas 3 perguntas sejam dúvidas que você tem, então nós já vamos esclarecê-las e demonstrar doutrinariamente como elas afetam a nossa vida. A primeira pergunta está no verso 5 e a pergunta é: por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? Pode parecer uma pergunta simples, mas olha, dá muito mais pano para a manga do que você imagina. E há grande discussão teológica a respeito disso. A segunda questão, a segunda pergunta no verso 8, um pouquinho adiante: por que Caim matou seu irmão? Qual é a realidade então que a Bíblia mostra que Caim matou seu irmão? Qual a causa disso? A causa primária desse homicídio? E a terceira questão, a terceira pergunta é: Caim poderia ser perdoado? Havia perdão para Caim? Ou Deus lhe tirou toda forma de perdão? Então são 3 perguntas que eu espero responder a contento e espero fortalecer a questão doutrinária da verdade em seus corações. Eu quero começar por isso. Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? E com isso aqui nós começamos a aprender que o pecado causou muito mais coisas na vida do homem do que nós imaginamos. Infelizmente, eu creio que a geração atual, principalmente, possui uma doutrina do pecado, a harmatiologia, mais superficial do que realmente devia ter. Infelizmente, irmãos, um bom tanto dos crentes no nosso tempo não tem uma visão correta e bíblica a respeito da malignidade do pecado, daquilo que ele causou na nossa vida. Eu vou tentar demonstrar isso a respeito de algumas posições sobre essa questão. O verso 5 diz: mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E há muitas posições teológicas que procuram defender um ou outro lado a respeito da hipótese que levou, então, Deus a rejeitar Caim e sua oferta. Vamos tentar observar isso e demonstrar aos irmãos. Alguns estudiosos consideram que o próprio Caim é a chave do problema. Então, Deus não aceitou a oferta de Caim por causa de Caim. Então, normalmente o que é dito é o seguinte: alguns apontam para a sua motivação errada, dizendo então que o coração dele não era reto para com Deus e por isso a oferta foi rejeitada. Outros apontam que seu modo de vida era reprovado por Deus, por isso Deus o reprovou. E outros dizem que faltou a Caim fé ao oferecer sua oferta, por isso que Deus rejeitou a sua oferta. Então, muitos olham exatamente para Caim, procurando em Caim a razão de Deus ter rejeitado a oferta oferecida por ele. Outros estudiosos consideram que a oferta representa a atitude de Caim e é a razão da rejeição.
Então alguns pensam que Caim ofereceu a oferta certa, mas que, porém, por ter agido com arrogância, considerando que o que ele deu era suficiente, levou Deus a rejeitá-la. Outros dizem que Caim teria agido com indiferença, fazendo do jeito que julgou ser o melhor. E ainda outros dizem que Caim teria agido com negligência, ele ofereceu o que sobrou, e não o melhor daquilo que tinha. O que nós temos a dizer sobre isso? Em suma, aqueles que defendem que a razão da rejeição da oferta de Caim está em sua atitude, defendem que Caim ofereceu a oferta certa, mas com uma atitude de coração errada, insincera. Então ele não tinha um coração sincero para com Deus, é o que muitos teólogos ensinam. Nós podemos rebater essa alegação da seguinte forma: eu vou lhe perguntar algo, se o problema realmente era apenas a sinceridade, eu quero que você me responda: existem pessoas sinceras no inferno agora? Qual é a resposta? Sim. Há pessoas que sinceramente adoram os ídolos de barro. Há pessoas que sinceramente creem na intercessão de homens santos por eles. Há pessoas que sinceramente praticam boas obras para alcançar o céu. São sinceras, são bem intencionadas, mas mal orientadas. E sinceridade alguma as livra da condenação e do erro. O problema não está na sinceridade de Caim. Nós não devemos nos enganar por isso. Infelizmente, esta posição de que Caim foi rejeitado porque não foi sincero é a mais defendida por teólogos no nosso tempo. Olhe o caminho que isso nos conduz a entender então que basta sinceridade para que Deus nos aceite. Irmãos, se fosse assim, Jesus Cristo não precisava ter vindo morrer na cruz por nós. Será que só a sinceridade já resolve o problema do nosso pecado? É claro que não. É claro que o problema de Caim não é que ele foi insincero. A coisa é muito mais profunda. O que nós entendemos ser o ensino bíblico sobre esse fato? Caim poderia ter corrigido tudo que foi apontado e mesmo assim sua oferta seria rejeitada, porque ela representa o melhor que o ser humano pode oferecer a Deus, o fruto dos seus esforços. E nós sabemos que os esforços e méritos humanos jamais serão suficientes. A razão de ter Deus rejeitado a oferta de Caim está na constituição da oferta. A oferta não servia. E olha, isso tem tanto a ver com a nossa salvação, muito mais que você possa imaginar. Eu vou citar algumas coisas. Adão foi orientado por Deus sobre qual seria a oferta aceitável pelo pecado, e ele repassou esta orientação aos seus filhos. Em Gênesis 3:21 nós lemos que Deus ensinou isso para Adão de que forma? E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Quando Deus deparou-se com Adão e Eva nus, ele rejeitou as roupas que eles haviam feito, porque aquelas roupas representavam seus esforços de cobrir sua nudez. Deus providenciou o necessário, fazendo com que animais fossem mortos no lugar deles, e as suas vestes serviam para cobrir-lhes a nudez e lembrar do preço da sua desobediência. Todas as vezes que Adão e Eva olharam para aquelas vestes, eles se lembraram de qual é o preço do pecado e o preço da desobediência para com Deus. Ao exortar Caim sobre a sua desobediência, Deus deixou claro que estava faltando. É dito em Gênesis 4:7, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E essa expressão é muito interessante. Se bem fizeres, se você apresentar a oferta certa, não é certo que serás aceito. E essa expressão, o pecado jaz à porta, a palavra pecado pode ser entendida também como a oferta pelo pecado. Então sabe para onde Deus estava apontando? Possivelmente para um rebanho de ovelhas próximo à casa de Caim. É como se Deus olhasse para aquelas ovelhas e dissesse: Caim,
Ali, a oferta pelo pecado está próximo da tua porta. Pega um daqueles animais e sacrifica em seu lugar, e você será aceito, mas com a oferta que você trouxe, não haverá aceitação. Deus está apontando para ele dizendo: olha, é tão fácil, basta que você tome um daqueles animais, mas é exatamente isso que você não quer fazer. Sabe o que nós aprendemos no Novo Testamento com tudo isso? Essa história serve de base para a doutrina muito bem estabelecida em Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus estabelece ali, primeiro em Adão e Eva, matando aqueles animais, derramando sangue e cobrindo eles com as suas peles, e agora rejeitando o sacrifício de Caim. Por quê? Porque era um sacrifício sem sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Deus estabeleceu isso no Éden, e Caim não podia ser uma exceção. Entenda agora o que Deus nos ensina através desta verdade. Em primeiro lugar, que a consequência do pecado do ser humano é a sua morte. Quando Deus alertou Adão sobre o perigo da desobediência, ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não disse pode ser que você venha a morrer. Deus foi conclusivo: certamente morrerás. Deus não deixou dúvidas, as mesmas dúvidas que Satanás plantou no coração deles. Em Romanos 5,12 é deixado claro: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Jamais nos enganemos. A prova que somos pecadores é que estamos cientes do fato da morte, e a morte atinge a todos nós. Um homem pode negar o fato que é um pecador, mas a realidade da sua morte prova isso dia após dia. E quando ela finalmente se concretizar, a palavra de Deus terá vencido, e a imaginação do homem terá sido derrotada. Em segundo lugar, que a condição do ser humano somente poderia ser remediada por um substituto. Em Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa de um Redentor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás poderia ferir sim o descendente de Eva, mas essa lhe feriria, lhe esmagaria a cabeça, lhe derrotaria na cruz do Calvário. É o que então aprendemos em 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo, o descendente da mulher, morreu por nossos pecados. Ou seja, a nossa condição só podia ser remediada por um substituto. Então Deus providenciou o descendente da mulher, citado por Paulo também na carta aos Gálatas, para oferecer-se em nosso lugar. Em terceiro, que a salvação do ser humano seria adquirida pelo preço de sangue. Gênesis 3:21 diz: e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 mostram esta verdade agora no contexto doutrinário. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqueles animais sacrificados no lugar de Adão e Eva, eles prefiguravam Jesus Cristo, o nosso cordeiro, o cordeiro que deu seu sangue por nós. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11:4, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por quê? Porque o seu sacrifício era aceitável, enquanto o de Caim foi rejeitado. Nós podemos entender que a má escolha de Caim tem fonte no seu pecado. E o que aprendemos então? Que o pecado causa a terrível noção que podemos resolver esta questão do nosso jeito. É isso que esta primeira questão na vida de Caim nos ensina. Ele queria resolver a questão do jeito dele, da forma dele.
com os méritos dele. Ele quis resolver a questão com Deus com base naquilo que ele pensava, assim como todo idólatra o faz, assim como todo aquele que se justifica pelas suas obras o faz, assim como todo aquele que entende que deve se sacrificar pela sua própria salvação o faz. Os homens querem lançar a sua própria base de salvação, e aqui a Caim Deus está dizendo não. Em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel está para sair da terra do Egito, isso é novamente reforçado ao dizer: e tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Novamente Deus reforçou isso, não é do jeito deles, é do meu jeito, é pelo sangue vertido por eles. E o verso 13 de Êxodo 12 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. É pelo sangue e por nada mais. Jamais pense que há outra base de salvação, a não ser o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro meio de chegarmos a Deus. Não há nenhum outro meio que perdoe os nossos pecados. Não há nenhum outro meio que nos dê vida, a não ser o precioso sangue derramado na cruz. Esta é a primeira verdade. Não há outra base, a não ser Jesus Cristo. A segunda pergunta que eu disse que responderia nesta noite. Gênesis 4:8 diz: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O que motivou Caim a realizar esse ato? Há em nossos dias duas visões de mundo opostas, e eu vou dizer a resposta dessas duas visões à atitude de Caim. E essas visões têm procurado influenciar o pensamento humano. Uma recebe o nome de humanismo, tem atacado a fé cristã e a sua base bíblica, se infiltrado nas igrejas através de metodologias não bíblicas e é aceita por crentes e igrejas em muitos lugares como algo salutar. O que eu vou fazer é o seguinte: nós vamos primeiro procurar dividir a questão entre a visão bíblica e a visão humanista, o que é a visão bíblica a respeito da vida, o que é a visão humanista a respeito da vida, e depois eu vou dar a resposta humanista e a resposta bíblica à atitude de Caim. Eu espero que quando eu der essas respostas você não ria. Ela é mais grave do que você imagina. A visão bíblica e a visão humanista. Em primeiro lugar, a visão bíblica é uma visão teocêntrica. Deus está no centro. A soberania do Deus triuno é o ponto de partida, e esse Deus fala através de sua palavra infalível. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter uma vida teocêntrica, Deus no centro. A visão humanista nos transfere uma visão antropocêntrica. E essa visão fala sobre a soberania do homem e do Estado. Este é o ponto de partida. E é a palavra dos homens da elite, da ciência, que devem ser ouvidas. A visão antropocêntrica centraliza o homem, o seu poder e o seu conhecimento. A visão bíblica nos diz que há um único Deus, a quem devemos aceitar como Deus. Ele é o único Senhor. A visão humanista diz que o homem é seu próprio Deus. O homem é o seu próprio Deus, escolhendo ou determinando para si mesmo aquilo que constitui o bem e o mal, como queria fazer Caim. A visão bíblica nos diz que Deus é a fonte da verdade. A visão humanista, que o ser humano é a fonte da verdade, então rejeitando a palavra de Deus, demonstrando a verdade como algo pragmático e existencial. Ela é o que nos for útil e aquilo que nós queremos fazer. O que significa isso? Que há uma verdade para mim e há outra verdade para você na visão humanista. Na visão bíblica, o sistema educacional é submisso à revelação de Deus, ou seja, a educação de nossos filhos é de acordo com a verdade de Deus. No sistema humanista, o sistema educacional é submisso ao desejo do aluno, e a educação é a autorrealização e o autodesenvolvimento da criança. Na visão bíblica, a verdade procede de Deus e é absoluta. Na visão humanista,
a verdade procede do homem e é relativa. Na visão bíblica, os padrões morais são fixos e seguidos. Na visão humanista, os padrões morais são relativos e opcionais. Na visão bíblica, a vontade de Deus prevalece. Na visão humanista, a vontade do homem vem em primeiro lugar. Na visão bíblica, a causa dos problemas humanos é o pecado. Na visão humanista, a causa dos problemas humanos é a sociedade. Na visão bíblica, a família é a base da sociedade humana. Mas na visão humanista, a família é a causa do retrocesso humano. Não pode haver mais contradição do que isso. Agora eu quero responder a você, na visão humanista, por que Caim matou Abel? Qual é a resposta humanista ao homicídio praticado por Caim? Não ria. Isso é muito sério. Mas confesso que é cômico, se não fosse tão trágico. Na visão humanista, a família de Caim tentou o escravizar e atemorizar, lhe ensinando sobre a existência de Deus e obrigando-o a adorá-lo. Pobre Caim. Na visão humanista, os conceitos de bem e de mal foram impostos a Caim, ele não teve opção. Isso causou irreparáveis danos psicológicos que exigiriam anos de terapia. Na visão humanista, as necessidades particulares de Caim não foram respeitadas. A família ditou o que ele precisava fazer. Na visão humanista, a causa da infelicidade de Caim estava em sua família. E para terminar, na visão humanista, Caim está plenamente justificado de seu erro. Eu estou usando o erro entre aspas, mas eu devia usar homicídio. Caim é plenamente justificado de seu erro. Ele é a verdadeira vítima. O culpado é Abel. Adão e Eva são os cúmplices. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu vi isso no jornal aqui em Goiânia hoje. Hoje. Um homicida ser chamado de suspeito por ter matado um menino de 7 anos. A sociedade é a culpada. São esses cristãos que são culpados, colocando sobre as pessoas o temor de Deus. Agora vamos responder biblicamente ao homicídio praticado por Caim. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. A Bíblia vai direto ao ponto. Por que Caim matou Abel? Porque ele era do maligno. Ele permitiu que Satanás tomasse o seu coração. As suas obras eram más. As obras de Caim são um reflexo de sua natureza pecaminosa, de sua rejeição e tratar do real problema. Qual era o real problema? Ele mesmo. Não havia outro problema além de ele mesmo. Deus lhe deu a opção, Deus lhe deu a oportunidade de tratar, e ele rejeitou. E Marcos capítulo 7, versos 21 a 23 diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Não é da sociedade, é do coração. A sociedade está doente porque o coração dos homens está doente. E está doente porque rejeitam a Deus. Não há outra justificativa para o pecado de Caim do que o fato que ele seguiu as suas escolhas enganosas de seu coração orgulhoso. O que nós aprendemos? Jamais se engane sobre a verdadeira causa dos problemas. O ser humano é o único responsável pelos seus atos e ninguém mais. A reação de Adão e Eva, ao perceberem a consequência de seus atos, nos serve muito bem de ilustração. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus.
cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Eles tentam esconder sua nudez com folhas de figueira, eles percebem que isso é incapaz de esconder sua vergonha, e é assim que muitos agem. Porém, a exortação de Deus é clara. A reconciliação entre o Deus e o homem passa necessariamente pelo quebrantamento e pela confissão de pecados. Lucas 18:13, falando de um homem publicano, diz que ele estava em pé de longe e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nenhum homem, negando-se a passar por este passo, chegará a Deus e a solução dos seus problemas. Enquanto o homem negar que é um pecador, não há solução para ele. Enquanto um homem negar que o pecado é o real problema, não há saída. Caim negou isto. Caim negou que o pecado era a real razão. E por isso ele se perdeu. O mesmo tem acontecido hoje, infelizmente. Vamos à terceira e última pergunta. Gênesis capítulo 4, versos 10 a 12. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Notem que a ação de Deus, ela serviu, ou ela tinha o objetivo de resgatar Caim. Deus não desprezou Caim. Talvez Caim esperasse que Deus o matasse, mas Deus não fez isso, não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que Deus fez foi apelar à consciência de Caim. Gênesis 4:10. Que fizeste? É como se Deus dissesse: você compreendeu a gravidade do que você fez? Essa pergunta de Deus devia calar profundamente a consciência de Caim. Ele devia cair em si mesmo nesse exato momento, arrependido. Mas ele não se importa. Em segundo, Deus deixou evidente o problema, o pecado de Caim, Gênesis 4:10. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus disse: olha, eu sei de tudo. Você tentou fazer as coisas sem testemunhas, mas você falhou. O sangue embebido pela terra é uma testemunha do seu crime. Uma vez que Caim soube que o seu pecado foi descoberto, isso devia levá-lo a se arrepender e confessar sua culpa. Mesmo assim, ele não fez isso. Então Deus apela às consequências do ato de Caim. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. É como se Deus dissesse: é isso mesmo que você quer? Eu estou falando a sua consciência e você não aceita. Eu estou colocando diante de você o seu pecado e você não aceita. Agora eu estou dizendo a você aquilo que vai acontecer se você permanecer nisso. Caim não poderia depender dos frutos da terra, porque a terra negaria-lhe os seus frutos. Caim não teria repouso certo. Ele viveria seus dias nesse mundo com medo e angústia. E nem mesmo essas duras consequências fizeram Caim mudar de ideia. Seu coração se endureceu e ele negou-se a curvar-se diante de Deus. A reação de Caim ao apelo de Deus e o que nós aprendemos sobre a graça do Senhor. Os versos 13 e 16 dizem: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim será 7 vezes castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Primeiro, Caim reconhece o grande peso de seus atos. É maior a minha maldade do que possa ser perdoada. A expressão tem que ser entendida, que possa ser suportada. O pecado de Caim não era imperdoável, mas ele está entendendo que as consequências eram duríssimas.
Em segundo, Deus em momento algum disse que não encontraria Caim. Foi Ele próprio que sugere: da tua face me esconderei. Jamais imagine que Deus rejeitou Caim. Foi Caim que rejeitou Deus. É Ele que diz: eu vou me esconder do Senhor. É como se Deus dissesse: Caim, eu vou estar aqui o tempo todo. Mas Caim dissesse: não, eu vou me esconder da tua face. Caim passou a viver com medo da reação dos outros homens contra ele. E será que todo aquele que me achar me matará? Então Deus estabelece um meio para que isso não acontecesse. O que aprendemos como modo com que Deus tratou Caim? Preste bem atenção. Em nenhum momento Deus disse que o pecado de Caim não poderia ser perdoado. Não. Romanos 5:20 diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então preste muito bem atenção nisto. A responsabilidade por permanecer sofrendo as consequências do pecado é inteiramente do ser humano, não de Deus. A responsabilidade por continuar debaixo do sofrimento causado pelo pecado é simplesmente todo nosso e jamais de Deus. Deus não se negou a perdoar Caim. Em segundo, Deus usou todos os meios disponíveis para que Caim reconhecesse seu pecado e se refugiasse no sacrifício expiatório. Lembre-se, naquele tempo não havia igreja, não haviam pastores, não havia a BBN, a rádio, não havia internet para transmitir uma mensagem, nem pessoas para orarem por ele, além dos seus pais. Deus usou aquilo que estava à sua mão. Em Lucas 15, o Senhor ilustra essa verdade com uma parábola. Com mais de uma parábola, uma série de parábolas. A ovelha desgarrada, a dracma perdida. No capítulo 19, verso 10, ele diz de si mesmo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Deus sempre manifestou o seu desejo de salvar o homem, mas é o homem que quer distância de Deus. Em terceiro, Deus permitiu que Caim colhesse as consequências de seu orgulho e da sua dureza de coração. Não, Deus, Ele não vai fechar as portas para isso. Os homens querem isso, Deus vai permitir. Os homens querem andar no seu caminho de pecado, Deus vai permitir. Em Romanos capítulo 1, por 3 vezes Paulo repete que Deus, Ele abriu as portas. Deus liberou os homens, então, para que eles façam o que eles querem. Deus não os impediu. Em Romanos capítulo 2, versos 4 e 5, nós lemos: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Preste atenção agora. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Eu quero aplicar da seguinte forma: a pior escolha de uma pessoa é a de não tratar de seus pecados como Deus manda. E foi isso que Caim fez. Ofereceu o sacrifício que queria, na base que queria. Como consequência, o pecado tomou o seu coração e ele matou o seu irmão. Como consequência, o pecado endureceu o seu coração e ele se distanciou de Deus. Há uma verdade em Provérbios 28:13 que nenhum de nós jamais deve esquecer. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sabe que eu entendo que Deus está falando nesse verso? Em primeiro lugar, ele diz: não tem escapatória. Aquele que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará. Não tem escapatória. Mas em segundo lugar, Deus está dizendo: é tão fácil. Aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se Deus dissesse que nós devemos ir à lua para ter os nossos pecados perdoados, haveria filas para ir à lua. Se Deus dissesse que tivéssemos que subir o Monte Everest para que tivéssemos nossos pecados perdoados, nós o faríamos. Se Deus dissesse que teríamos que enfrentar e matar um leão para que os nossos pecados fossem perdoados, nós o faríamos. Mas Deus está dizendo que devemos confessar e abandonar os nossos pecados, e os homens não querem. Eles se rejeitam a isso.
Só tem uma maneira, e é a maneira de Deus. Eu quero terminar dando toda a glória a Deus por sua ação para conosco, lendo 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Esta é a mensagem desta noite, demonstrada em Caim, de que Deus faz todo o esforço para que os homens sejam salvos, mas é a dureza do coração dos homens que impede que eles venham a Jesus Cristo. Se você veio a Jesus Cristo já, dê glória a Deus por isso. Deus venceu em sua vida. Mas há quantos e quantos endurecidos pelo pecado, talvez familiares seus, pessoas que você ama, sabem da solução de Deus e a rejeitam, estão sofrendo as consequências disso em sua vida, mas não se voltam para a solução que Deus deu. Que Deus tenha misericórdia deles e que a graça de Deus os alcance também, quebrantando-lhes o coração e que eles se arrependam de tudo isso. Mas acima de tudo nós confirmamos, Deus é bom e justo em todo o tempo. Não é dele a culpa das circunstâncias que vive o ser humano. Nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos toda a honra e glória a Ti.